Boa noite, gente. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Ótimo. O slide está partilhado com vocês também, né? Tá dando para ver bem na tela, né? Ótimo. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Espero que todo mundo esteja bem, né? Que as coisas estejam correndo tranquilas. Não sei se é a... Boa noite, Caio. Não sei se é a palavra exata para o que a gente está vivendo, mas a gente vai levando da maneira que dá e tentando se aproximar de uma maneira ou outra aqui através das nossas conversas semanais. Hoje a gente reservou um tema, se é que tem algum tema simples. Boa noite, Lívia. Em bioética, eu acho que não tem nenhum tema que seja simples em bioética. Esse, então, suscita paixões assim ferrenhas. Eu acho que toda vez que um tema é apaixonante e suscita debate, é só sinal de que é alguma coisa interessante e relevante para o nosso dia a dia, que são os temas bioéticos de uma maneira geral. Acho que eles suscitam esses debates porque são temas que nós precisamos discutir, né? Às vezes a gente não gosta muito de falar sobre aquilo que incomoda a gente, mas é sobre aquilo que a gente não quer falar, é sobre isso que nós precisamos falar, né? Porque é isso que está nos criando o problema. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ética e pesquisa com animais. Eu sempre gosto de começar relembrando um pouquinho do que a gente falou na semana passada. Nós conversamos um pouquinho sobre eutanásia, sobre distanásia, ortotanásia, etc., né? Um tema bem leve também. E eu não sei se vocês já viram essa foto, está na internet, tá? Esse aparelho chama-se Saco, é uma cápsula de eutanásia, né? Já existe o projeto, já existe um estudo com o engenheiro e com o médico que projetou, e é exatamente isso, é uma cápsula de eutanásia. Você entra embaixo, inclusive acoplado já, você destaca a porção superior, não sei se dá para vocês repararem na foto, você retira a parte da cápsula superior, embaixo já é um caixão para você ser enterrado. E o protótipo funciona com nitrogênio líquido. Você aperta um botão, basta apertar um botão, inunda a cápsula com nitrogênio e segundo os estudos mostram, é indolor. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a Holanda é o primeiro país do mundo que está muito próximo de legalizar a eutanásia, vamos dizer assim, nos termos que a gente discutiu semana passada, a eutanásia mesmo, com liberação para qualquer pessoa acima de 70 anos que manifeste, que possa, né, estar em suas faculdades mentais preservadas e que manifeste o interesse. Então, bastaria você ir lá e se inscrever e pedir para fazer a eutanásia. A gente já viu que é uma discussão bem profunda, mas só para vocês terem uma ideia de que as coisas estão sendo discutidas e que se a gente não participa, que é novamente o assunto de hoje, se a gente não discute, a gente que é médico, a gente que está no dia a dia, nós que trabalhamos com as pessoas, nós que lidamos com as questões, vamos dizer assim, na prática, se a gente não discuti-las, alguém discutirá para a gente, alguém tomará esse espaço, porque os assuntos estão aí e a gente precisa estar pronto para debatê-los. E para debatê-los, a gente sempre precisa de conhecimento, né? Não há mais espaço, vou reformular a frase, não deveria haver mais espaço para discussões baseadas em opiniões, né? Isso não é de agora. Isso desde Platão, né? Platão não tinha WhatsApp nem grupo da família para disseminar opiniões, mas ele sempre dizia que a gente não pode basear nossas conclusões na dosha, né? Na opinião. Em grego, a gente precisa estar embasado no que está falando para que essa discussão possa avançar. Então, esse problema não é um problema recente na humanidade, é a questão de você ter extremos especialistas sem nenhum tipo de formação em absolutamente nada, falando sobre aquilo que quer, né? E principalmente quando o assunto é a questão sociopolítico-econômica, vamos dizer assim, né? A gente, para ir tem uma pintinha na ponta do dedo, a gente vai no melhor dermatologista do mundo, mas para dar opinião sobre filosofia, sociologia, etc., qualquer bêbado na esquina acha que pode dar a sua opinião. Então, a gente precisa estar embasado sobre aquilo que está falando. E a gente hoje vai tentar embasar, como sempre, né? Assim, eu jamais vou tentar esgotar o assunto, porque seria muita pretensão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu não, como eu disse para vocês, em nenhum momento eu me furtarei a dar a minha opinião sobre o assunto, mas vou tentar deixar o mais livre possível, porque são assuntos que a gente
só ficam bons aí sim o bar funciona, né? Sentado com embasamento numa mesa, conversando muito profundamente sobre isso, para que a gente possa entender e se colocar no local de onde o outro fala também, para que possamos entender que existem opiniões divergentes e que existem embasamentos, e às vezes até com os mesmos dados, mas com visões de mundo diferentes. Com relação, então, à questão da ética e pesquisa com animais, a gente tem sempre que voltar em alguns aspectos históricos. Pesquisar em animais não é uma coisa recente, né? É algo que a humanidade faz há muito tempo. A gente tem estudos desde Pitágoras, lá 500 anos antes de Cristo. Ele dizia que a amabilidade para com as criaturas não humanas era um dever, mas as estudava, né? Já dizia que a gente precisava ser amável com ela. Hipócrates também, tá? Ele foi um dos primeiros a fazer uma relação entre o aspecto dos órgãos humanos doentes com os dos animais, com uma finalidade didática, para dizer que a gente poderia estudar nos animais as patologias, para que a gente pudesse tirar conclusões aplicáveis e passíveis de serem usadas em seres humanos. Desde anatomistas famosos, tá? A gente tem muito a dever a essas pessoas, mas, né, principalmente Alckmayon, ainda existem desenhos dele do cérebro que se usa, são muito detalhados, mas eram realizados em vivissecções, né? Animais vivos sendo dissecados com o objetivo de observar estruturas, formular hipóteses, funcionamento dos órgãos internos, dos próprios animais e tentar correlacionar isso com os seres humanos. Galeno, então, aí já, né, mais famoso ainda para quem está na área médica, né? Galeno é um dos baluartes da medicina, também realizava vivissecção em animais com objetivos experimentais. Até então, era sempre uma questão que existia discussões, etc., existiam discussões, etc., mas no século XVII, né, com Descartes, com René Descartes, que é a base do nosso pensamento atual científico, né, a base do pensamento cartesiano, como a gente chama, que vem de René Descartes, ele acreditava que o processo de pensamento e sensibilidade só existiam na alma. Tá? Só quem possuísse a alma poderia ter pensamento e sensibilidade, ou seja, sentir alguma coisa. Quem não tivesse alma era um autômato, era um pouco mais do que um robô. E na sua concepção, os animais não tinham alma. Portanto, não havia nenhuma possibilidade de sentirem dor e estava-se autorizado, então, qualquer tipo de pesquisa e uso dos animais com essa finalidade. Como nós sabemos que nosso pensamento científico, principalmente ocidental, é depositário muito das ideias cartesianas, a gente entende o grande risco que esse tipo de afirmação feita por ele traz no sentido de pesquisa com animais. Praticamente é uma autorização para que a gente faça qualquer tipo de pesquisa e intervenção com os animais sem nenhum tipo de comportamento ético em relação a eles. A primeira pesquisa científica com esse nome, eu disse assim, mas Frederico, você não falou que antes já dissecavam, já havia vivissecção, etc. Sim, já se fazia isso, mas a pesquisa científica mesmo, com projetos, etc., baseada em ideias cartesianas, que a gente aprende a ver todo dia, talvez uma das primeiras dela é uma das experiências mais famosas que a gente tem, é uma experiência de William Harvey, foi publicada em 1638, que é onde a gente se baseia até hoje no estudo da circulação sanguínea. Ele estudou a circulação sanguínea de 80 espécimes diferentes e a gente ainda baseia muito do nosso conhecimento de circulação sanguínea nesse experimento que foi realizado com, imagina, 80 espécies de animais diferentes para você fazer um estudo de circulação sanguínea. Imagina hoje em dia isso, as complicações com um comitê de ética em pesquisa, você convencê-los de que você precisa de 80 espécimes diferentes para serem investigados. A grande questão, para mim, eu acho que o grande X da questão, a gente fazendo esse apanhado histórico, assim, que foi a primeira vez que não me ocupasse a mente a questão de você pesquisar com animais. Eu sempre conto isso em sala, porque é uma coisa de que eu me envergonho muito. Quando eu era acadêmico, fizemos uma pesquisa com coelhos para úlcera péptica. A gente fazia úlcera no coelhinho, né, injetando ácido direto no estômago do coelhinho, e depois tratava com prostaglandina. Assim, realmente tinha necessidade de fazer isso? Já não existiam estudos sobre isso, a gente precisava fazer isso novamente. E uma das cenas que mais me impressionava quando a gente entrava no biotério da minha faculdade eram os cachorros que tinham de cirurgia experimental. Quando você entrava, eles escondiam-se no fundo da sala, assim, era uma coisa assustadora. Então, e aí, claro, a gente acaba lendo, mas no ímpeto inicial, né, principalmente quando a gente não tem esse tipo de debate, a gente acaba seguindo a onda.
E eu me lembro a primeira vez que eu li um artigo baseado nas ideias de Bentham, desse filósofo inglês, e o título do artigo era exatamente o mesmo da conclusão do Bentham, com uma questão mais moderna, mas que foi uma coisa que me impactou muito. Que Jeremy Bentham dizia o seguinte: a questão não é eles podem raciocinar? Por que não é se eles podem raciocinar ou se eles podem falar? Porque tem seres humanos que têm dificuldade de raciocínio, não podem falar, e a gente dá a eles os status de seres humanos. E se impede pesquisas com essas pessoas. Então, é quase que, voltando mais para frente, a gente vai falar dele, Peter Singer, quase um especismo, né? Assim, olha, a minha espécime pode ter todos os problemas do mundo, mas eu não posso tocar nela. As outras espécimes podem ser as mais inteligentes possíveis, não tem problema. Mas a pergunta que mais choca, assim, eles podem sofrer? Se algo pode sofrer, é lícito do ponto de vista ético fazê-lo sofrer? E aí as questões começaram com o sofrimento físico, né, para sentir dor. Mas hoje já passa-se por outros sofrimentos, né? Afastar de família, criar um laboratório único exclusivamente com esse objetivo, retirar do seu hábitat natural. Quer dizer, tem uma série de questões que o sofrimento vai transformando-se numa escada crescente e as discussões são cada vez mais intensas e cada vez mais prementes. E a gente precisa estar atento a isso, porque nós ainda utilizamos muito e não podemos ser hipócritas de dizer que não avançamos em muitas coisas graças a essas pesquisas. Mas a gente tem que pensar que preço nós pagamos por elas. Quando Darwin publicou, então, em 1859, o seu livro A Origem das Espécies, ele estabeleceu um pressuposto de vínculo existente entre as diferentes espécies, né, que é a questão da teoria da evolução. Teoricamente, isso deveria protegê-las, né, já que somos parentes, né, quer dizer, nós somos parentes próximos, devemos nos proteger, né, não fazer experiências em nós mesmos. Mas a gente, né, acaba sempre usando aquilo que interessa a nossa visão e aquilo que é necessário no momento. Então, assim como a gente tem com Darwin a questão de que nós estamos todos interligados numa linha de evolução, isso só reforça o fato de que, se eu pesquisar num animal, provavelmente eu poderia aplicar isso num ser humano. Então, acabou, na verdade, reforçando o fato de que a pesquisa com animais era alguma coisa que realmente precisava ser feita, até justificada do ponto de vista científico, exatamente pelo fato de que nós temos esse parentesco próximo através da teoria da evolução. Um dos grandes ídolos que eu tive na medicina, na minha época não se fazia TCC, mas fazia um trabalho no final do curso, o meu foi sobre Claude Bernard, que é um neurologista, e um dos grandes prazeres que eu tive foi ir no gabinete dele na Sorbonne, em Paris. Ele um neurologista fantástico, com trabalhos incríveis na área da neurologia, tem textos maravilhosos, inclusive sobre questão de relação ética médico-paciente. Os textos dele de ética são bastante contemporâneos, mas ele dizia, por exemplo, que a parte da postura do cientista é ser indiferente ao sofrimento dos animais de laboratório. Mas todo grande cientista, dizia Claude Bernard, deve ser indiferente ao sofrimento dos animais, pois, se assim não for, não conseguirá avançar nas suas pesquisas que necessitam deles para que possa avançar. É uma afirmação bastante pesada. Tá? Ele tem um livro publicado em 1865 que ele justifica essa utilização de animais, alegando o seguinte, essa alegação de Claude Bernard. Tá? Nós temos o direito, eu vou ler porque é grande, é uma citação dele, nós temos o direito de fazer experimentos animais e vivissecção. Eu penso que temos esse direito, total e absolutamente. Seria estranho se reconhecêssemos o direito de usar os animais para serviços caseiros, para comida, e proibir o seu uso para instrução em uma das ciências mais úteis para a humanidade, na questão aqui, pesquisa médica. Nenhuma hesitação é possível. A ciência da vida pode ser estabelecida somente através de experimentos. E nós podemos salvar os seres vivos da morte somente após sacrificar outros. Experimentos devem ser feitos tanto no homem quanto nos animais. Penso que os médicos já fazem muitos experimentos perigosos no homem, antes de estudá-los cuidadosamente nos animais. Eu não admito que seja moral testar remédios mais ou menos perigosos ou ativos em pacientes em hospitais, sem primeiro experimentá-los em cães. Eu provarei a seguir que os resultados obtidos em animais podem ser todos conclusivos para o homem, quando nós sabemos como experimentar adequadamente. Para a época, o argumento é bastante forte, é um argumento bastante pesado, que tem suas justificativas racionais, mas eu acho que a grande quebra é essa questão final, ali na frase final, de que todo experimento em animal pode ser transposto para o homem. Hoje em dia a gente já sabe que isso não é bem assim,
e que muitas vezes, mesmo que as drogas sejam testadas em animais, não há garantia, principalmente a indústria cosmética sabe disso, a garantia de que a testagem em animais faça com que a droga seja totalmente segura para uso em seres humanos. Então, acho que isso quebrou um pouco a questão do pensamento de Claude Bernard. Mas, para vocês terem uma ideia, é uma história verídica. Tá? Claude Bernard ele era tão fissurado com o trabalho, com essa questão de ética com animais, que a gente vai falar agora aqui nesse slide sobre a regulamentação, né, legal do uso de animais. Está falando de leis, mas a primeira sociedade protetora de animais de pesquisa, né, não animais de uma maneira geral, mas uma sociedade que surgiu para tentar proteger os animais que eram utilizados em pesquisa, surgiu com a esposa do Claude Bernard, porque em um dia dando aula na casa dele, o estúdio dele era ao lado da casa, e ele estava dando aula para alguns alunos, isso é verdade, né? E não havia mais, os animais que ele já tinham utilizado todos, ele não se atentou para isso, então ele não tinha como dar aula naquele dia porque estava sem animais. Aí ele pegou o cachorro da filha e fez uma vivissecção no cachorro da filha para dar aula para os alunos. Então, a partir daí, a esposa dele, acho que falou agora, cruzou todas as linhas possíveis, né? E ela fundou uma das primeiras sociedades, a primeira sociedade protetora. Não era um ato legal, porque não havia uma lei de proteção, mas ela voluntariamente começou a se preocupar com isso. Então, até que indiretamente ele também ajudou as sociedades protetoras dos animais. Né? Eu fico imaginando em que momento ele olha para o cachorrinho da filha e fala: bom, já que eu não tenho outro, vou pegar esse que está aqui na minha frente e vamos tocar ficha na aula, que eu preciso dar minha aula. Mas a primeira lei regulamentar para o uso de animais em pesquisa, aí lei, mas já não estou falando de uma sociedade, estou falando de uma lei, foi proposta no Reino Unido, em 1876, tá? Mas aplicável somente para animais domésticos e animais de grande porte. A primeira lei assim, mais geral também, de proteção, porque aí já é na colônia de Massachusetts, que era em relação a exercer crueldade com qualquer criatura animal que é utilizada para auxiliar as tarefas do homem. A lei britânica ela é para animais domésticos e animais de grande porte, independente de se eles utilizam ou não, se eles ajudam ou não as tarefas humanas. Tá? Então, acho que é uma lei mais ampla, assim, que a gente pode considerar como a primeira mesmo regulamentar de uma maneira geral para animais. A de Massachusetts era muito mais para os animais que ajudavam somente nas tarefas. Os que não ajudavam, animais silvestres, por exemplo, mesmo de grande porte, não estavam contemplados por essa lei de proteção. Aqui é um caminho perigoso. A gente nunca sabe o que é verdade e o que não é verdade, mas algumas coisas são verídicas, né? Que tipo de coisas? Por exemplo, isso está escrito, tá, num programa nazista. Adolf Hitler ele assumiu o poder em 1930 e ele publicou um decreto tornando a experimentação animal ilegal. Ele se preocupava muito com os animais, né? Não com o animal humano, não tanto assim, mas isso, para quem gosta de filosofia, é um prato cheio. Porque a descaracterização dos judeus não é apenas uma descaracterização como seres humanos, mas é uma descaracterização até mesmo como animal. Tá? Quem se interessa por esse assunto, eu recomendo muito um livro de um filósofo italiano chamado Primo Levi, judeu, né, de origem judaica, Um Animal que Sou. Tá? Ele fala exatamente isso, que ele foi preso em campo de concentração e ele fala que o cachorro do campo de concentração era melhor tratado do que ele. A necessidade de descaracterizar como humano e como animal, porque existiam leis que protegiam os animais. Então era abaixo, não era só abaixo do humano, era abaixo dos animais. E a gente sabe que os nazistas utilizaram testes com seres humanos sem consentimento destes para suas pesquisas. E essa frase você ouve associada a várias pessoas, mas a primeira vez que eu a ouvi associada mesmo a Adolf Hitler. Tá? Que é quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu gosto do meu cachorro. A gente, quando usa essa frase, tem que tomar muito cuidado com o que a gente está usando. A primeira publicação, então, norte-americana, que normalmente quem guia a questão científica, né, pelo menos era até ano passado, né, que foi a primeira vez que a China teve mais pedidos de patentes científicas do que os Estados Unidos. Né? Então, não sei como isso ficará agora, depois dessa pandemia, mas ano passado foi a primeira vez que, desde meados entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que um país pediu mais patentes científicas do que os Estados Unidos. Então, a primeira publicação norte-americana sobre essa questão de aspectos éticos de utilização em animais, ela foi proposta pela Associação Médica Americana, tá, em 1909, e
se preocupava muito com o fato de que a pesquisa em animais trazia muitos benefícios, principalmente vacinas, etc. E não havia quase questionamento nenhum de que devia ser feitas essas pesquisas. E é a primeira vez que alguém se levanta no meio médico e diz: espera aí, tudo bem, nós temos toda uma evolução graças a essas pesquisas, mas será que realmente a gente está sendo ético ou está tomando devidos cuidados para minimizar o sofrimento desses animais? E isso, durante 50 anos, foi muito debatido, até que o zoologista William Russell, tá, e um microbiologista, que é o Burt, publicaram um livro, e eles estabelecem os 3 R's, que provavelmente quem já leu algo sobre ética em pesquisa em animal já ouviu falar sobre os 3 R's de Russell e Burt, que é Replace, Reduce, Refine. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, que é o que a gente tem hoje como objetivo, além dos cuidados com os animais de pesquisa e outros. A gente vai falar um pouquinho sobre animais silvestres, que é um pouco diferente da questão de animais de pesquisa, mas além dos cuidados de meio ambiente, alimentação, evitar dor, essas 3 questões, esses 3 R's, eles são o mote, vamos dizer assim, da bioética para a pesquisa com animais. A gente tem que tentar replace, reduce, refine, para tentar melhorar eticamente a nossa pesquisa. E isso, além dessas 3 R's, há todo um ressurgimento das questões relacionadas à ética e pesquisa em animais com um grande filósofo australiano chamado Peter Singer. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar. Ele publicou seu livro em 1975, chamado Animal Liberation, e ele causa uma polêmica mundial. Nesse livro ele relata as situações que os animais estão submetidos na indústria de cosméticos, no processo de obtenção de alimentos, etc., como que esses animais são tratados não só na pesquisa, mas também em outras situações, pesquisa de cosméticos, etc., não só pesquisas médicas, vamos dizer assim, no sentido de descobrir uma medicação para uma determinada doença ou determinado tratamento, mas por uma questão exclusivamente estética, tá? E, além disso, na questão da produção alimentar. Então, ele faz toda uma descrição e isso vai desencadear, não é o nosso tema aqui, mas para quem gosta, eu sou apaixonado por isso, vai desencadear numa terminologia que Peter Singer usa, junto com outros filósofos, que é o especismo, né? Assim como está para o racismo entre os seres humanos, nós temos um especismo. Quer dizer, eu tenho a minha espécie e eu parto do princípio que a minha é melhor e as outras vão servir a mim. Então, para Peter Singer, isso é quase que uma forma de racismo, né? A gente pode discutir se isso realmente é válido ou não, mas é algo, né, que, como dizia Aristóteles, dá o que pensar, né? Esse é o objetivo da bioética e da filosofia, algo que nos dá o que pensar. Na verdade, tudo no mundo dá o que pensar. A gente pode fingir que não, né, e tentar virar a cabeça para o lado e continuar em frente. Mas, normalmente, se você para e olha um pouquinho mais atento, aquilo dá o que pensar. Então, em vista desses surgimentos de tantos protestos contra a utilização de animais, etc., a Declaração de Helsinki, né, de 1975, foi adotada na 29ª Assembleia Mundial dos Médicos, trazia as recomendações de que deve ser tomado cuidado especial na condução de pesquisa que possa afetar o meio ambiente. Aí já começa a entrar para além dos animais, né? Meio ambiente, habitat dos animais, etc. E de que o bem-estar de animais utilizados para pesquisa deve ser respeitado sempre. Então, essa declaração de Helsinki, ela é um marco da bioética para a questão de cuidados e éticos com relação à pesquisa com animais. Em 1978, ainda em Bruxelas, a Unesco, né, ela promove a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Nós tínhamos a Declaração Universal dos Direitos do Homem e agora nós temos a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. No Brasil, para quem tem interesse nisso, é uma lei de 2008, né, conhecida como Lei Arouca. Sérgio Arouca é um médico do Rio de Janeiro, e ele publicou, ele é o autor dessa lei, né, votada em Congresso Nacional, que é chamada Lei Arouca, que visa regulamentar a utilização de animais em pesquisas. E essa lei, ela tem algumas diretrizes mínimas. Tá? Que diretrizes mínimas são essas que a gente deve observar do ponto de vista legal? Notem bem que eu estou falando do ponto de vista legal no nosso país agora pela Lei Arouca. Eu não estou falando do ponto de vista ético. A gente já discutiu em outras vezes que nem sempre aquilo que é legal é ético, né? Que isso pode estar descrito no direito e não necessariamente é uma coisa do ponto de vista ético aceitável. Mas as diretrizes mínimas aqui da Lei Arouca quais são? Definição de objetivos legítimos. O que a gente vai fazer de pesquisa realmente é uma coisa válida, né? Isso é o mínimo que você pode pedir para você utilizar um ser vivo na sua pesquisa, né? Tem objetivos legítimos. Imposição de limites à dor e ao sofrimento. Tem que tomar muito cuidado com isso.
fiscalização de instalações e procedimentos, garantia de tratamento humanitário, que já vai um preconceito, né? Quem disse que o animal quer ser tratado igual a gente trata um outro ser humano, visto como nós tratamos outros seres humanos. Então, já seria um problema do ponto de vista filosófico essa afirmação, mas eu acho que dá para entender o que se quis dizer com essa afirmação, né? E responsabilidade pública. O Estado tem que assumir sua responsabilidade, a sociedade como um todo, em cima dessas pesquisas. Tá? Não podemos deixar, deixa que o cientista cuida. Não, a responsabilidade é de todos nós. Nós já vimos que não existe ciência neutra e que deixar a cargo só do cientista talvez não seja a melhor das opções. E ele preza nessa cartilha, nessa lei Arouca, por algumas questões, alguns princípios orientadores. Quais são eles? Que os seres humanos são mais importantes que os animais, mas os animais também têm importância, diferenciada de acordo com a espécie. Que nem tudo o que é tecnicamente possível de ser realizado deve ser permitido. Que nem todo o conhecimento gerado em pesquisa com animais é plenamente transponível ao ser humano, que a gente já quebrou todo aquele paradigma que vinha lá de Claude Bernard, etc. Não. A gente já sabe que não dá para transferir qualquer conhecimento que nós testamos em animais automaticamente para os seres humanos. Quantas drogas a gente ouve todo ano, né? Não, foi para o mercado, depois é recolhida, foi testada em animal, foi testada até em grupos de humanos, de pequenos números de seres humanos. Quando vai para o mercado com milhões de pessoas usando, começam a aparecer os efeitos colaterais. Que o conflito, então, entre o bem dos seres humanos e o bem dos animais deve ser evitado sempre que possível. Tá? Então, você vê que ainda deixa bastante margem para quem defenda a utilização dos animais em pesquisa. Então, deixa eu passar aqui, desculpa. Princípio. Opa, desculpa que eu estou com o meu mouse aqui, está fazendo uma zona aqui, desculpa. Não, agora eu acho que vai ficar parado. A experimentação científica, então, em animais, ninguém discute que é importante. Né? Assim, bom, a gente bebe disso todo dia, dessa fonte diariamente. Né? Algumas experiências, no entanto, são inadequadas do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista metodológico. A gente tem até que impedir a realização dessas experiências. Essa posição está de acordo com bioeticistas ou filósofos que repensam toda essa questão de relação humana-animal, etc. Né? Então, assim, segundo pensadores como Edgar Morin, Emmanuel Levinas, dentre outros, não há lugar para qualquer ação humana sem consciência e responsabilidade, devido à complexidade do que nos rodeia. A gente vive num ambiente complexo, o que a gente chama hoje em dia, quem se interessar por esses assuntos bioéticos, espero que muitos de vocês se interessem, a gente chama hoje em dia de bioética profunda. Tá? A bioética da terra, a questão de que nós vivemos numa simbiose no nosso ambiente. Então, tem pessoas que trabalham muito profundamente essa questão de que nós estamos interligados. E até do ponto de vista filosófico, assim, do ponto de vista ético, admitir que algo que salve a vida de alguém possa vir da morte de outro ser vivo. Qual o peso que isso carrega filosófico, eticamente, para essas descobertas e para a nossa sociedade, para a nossa civilização. É uma discussão bem profunda, uma discussão muito bonita. Quem quer entrar nela, para começar, tem alguns autores, assim, tipo Morin, Levinas, tá? É difícil, são estrangeiros, algumas coisas estão em francês, em inglês. Quem tiver interesse, leia Leonardo Boff. Leonardo Boff trabalha muito essas questões do ambiente como um todo, da Terra como Gaia. É muito interessante. Não estou dizendo que a gente tem que concordar, mas é muito interessante para que se abra o leque de discussões. A questão da generalização dos conhecimentos é a grande tecla batida hoje. Tá? A gente pesquisa com eles, mas adianta? Isso pode ser generalizado? Não pode mais ser utilizado isso como justificativa única. Tá? A gente já sabe e é certeza que nem todos os conhecimentos gerados em modelos animais são plenamente transferíveis ao ser humano. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Não pode ser essa a única justificativa. Eu vou testar neles, porque aí eu tenho certeza que eu posso passar para o ser humano sem risco nenhum. Não, essa não existe mais. Então, o conflito entre o bem dos seres humanos e o bem dos animais deve ser evitado, como disse na Lei Arouca, dos princípios, sempre que possível. A gente tem que estabelecer estratégias para minimizar esse confronto. A gente não pode negar que esse confronto exista, mas existem estratégias para tentar minimizá-lo. Que tipo de estratégias a gente tem para tentar minimizar esse confronto? Eu vou tentar diminuir esse confronto que existe entre humanos e animais. Como nós vamos minimizar isso? Primeiro, o pesquisador ele tem que caracterizar que o único meio de estudar a situação proposta é com a utilização de animais para a pesquisa.
Tá? Não há outro meio alternativo disponível. Isso é uma coisa óbvia. Né? Se você vai para um comitê de ética em pesquisa pedindo para estudar alguns animais e há outras formas de você fazer esse estudo em laboratório, em modelos matemáticos, modelos de computador, existe outra forma no local do animal, não há justificativa ética para que seja autorizada essa pesquisa. Tá? Então, isso é uma coisa clara. A caracterização da necessidade deve demonstrar que a pesquisa é indispensável, imperativa ou requerida. Tá? O que é isso? A pesquisa é indispensável quando ela é essencial para que alguma coisa seja feita. Por exemplo, quando realmente pode contribuir para o conhecimento básico ou em atividades de ensino ou na formação profissional. Tá? Isso deixa ainda um leque um pouco aberto, né? Sem nenhuma crítica, tá, gente? É a forma para a gente citar exemplo. A gente sabe que muitas universidades ainda usam em projeto de cirurgia, em disciplina de cirurgia, que você faça uma cirurgia nos animais. Né? Isso contribui alguma coisa para a formação profissional? É uma pergunta. Será que realmente fazer uma cirurgia num animal, porco, cachorro, o que quer que seja, vai contribuir alguma coisa para a sua formação profissional? Agora, se você é um residente em cirurgia e você precisa começar a treinar pontos, etc., fazer rápido, será que isso, treinar com animais, seria uma forma de você perder o impacto de treinar diretamente no ser humano, mesmo que o ser humano esteja sob anestesia, com orientação de outro? Poderia. Quer dizer, são duas situações. É a mesma situação, só que em dois momentos diferentes da formação profissional e que a gente pode questionar. Será que no primeiro momento isso é válido? Será que no segundo momento é mais válido? Né? Então, essa questão de ensino e formação profissional deixa margem para que a gente possa discutir. A pesquisa, então, é considerada imperativa, ou seja, ela impera que seja feita quando está associada a uma prioridade maior, ou seja, como as realizadas com o objetivo de minorar o sofrimento de pessoas com AIDS, com câncer, com outras doenças graves, que é o caso agora, por exemplo, está numa pandemia. Se você tem a suspeita de uma droga, se o vírus atacasse animais, e uma droga que a gente tenha... Desculpa, gente, eu ri porque eu estava conversando isso com um colega antes, que trabalha com essa questão de pesquisa em animais, e assim é uma pessoa mais velha do que eu, um colega da Fundação Oswaldo Cruz, eu estudei lá no Rio. Ele é um médico sanitarista e um médico extremamente politizado, ligado a questões políticas, etc. E ele me disse que ele estava falando, então tá, eu posso usar, se tivesse coronavírus em animais, eu poderia testar uma droga nesses animais, é uma pesquisa imperativa, porque eu preciso disso rápido para testar em humano. Ele falou assim, eu falei, mas pena que não pega em animais. Ele falou, depende do animal, e alguns já testaram a cloroquina, etc. Então, só imagina o nome que ele citou, mas eu não vou entrar em detalhes. Então, assim, isso é uma pesquisa imperativa, tá? Quando tem uma prioridade maior, tá? Um dever prima facie, que a gente chama, você precisa fazer aquilo de qualquer forma. A pesquisa ela é requerida quando ela é demandada por uma decisão legal. Aí são as questões de novas drogas e toxicidade de substâncias. A gente tem uma legislação que obriga que essas drogas sejam testadas em animais. Tá? Então, é uma questão legal, uma decisão legal. Como eu disse, nem toda decisão legal é uma decisão ética. A gente tem uma decisão legal que obriga que toda droga nova ou toxicidade de substâncias sejam testadas em animais. E a gente tenta minimizar esses efeitos, então, como eu falei antes, com os 3 R's. Tá? O que são os 3 R's de Russell e Burt? Então, os 3 R's imprescindíveis hoje em dia para a pesquisa, todo comitê de ética que analisa um pedido de avaliação com paciente, com testagem em animais, né, com paciente, com pesquisa científica e testagem em animais, eles levam em consideração esses 3 R's, que são o replace, reduce, refine. O que são cada um deles? Bom, tradução literal, né? Replace, substituir. Tá? Substituição dos animais por métodos alternativos. Existe outro método que faça com que você não precise utilizar um animal, não há justificativa ética para que você utilize. Isso é óbvio. Tá? Testes in vitro, modelos matemáticos, simulações por computador, tudo isso tem que ser visto se é possível ser feito e sempre que possível estimulado a ser feito e não ao uso dos animais. Isso é o que o Russell e Burt chamaram de replace. Reduce, que é a redução das pesquisas científicas em animais. Eu já fiz uma pesquisa, já existe essa pesquisa. Já se estudou a regeneração do nervo fibular do cavalo quando seccionado para ver a velocidade de regeneração desse nervo. Eu não preciso fazer de novo.
Tá? A gente hoje em dia tem um banco de dados, se é uma pesquisa cientificamente aceita, foi publicada, os dados foram conferidos, passou para avaliação de pares, para que fazer de novo? Para que submeter um animal novamente, outros animais, a outro sofrimento se a gente já tem isso? Tá? Aí já envolve uma questão ética e moral, né? De compaixão, de conservação, porque a gente pode falar, eu quero fazer porque quero fazer aqui, mas já existe a pesquisa, então é uma questão mais de natureza ética e compaixão mesmo. Tá? E nós podemos ter o refinamento dessas pesquisas. Como assim refinamento? Refinar as técnicas utilizadas, minimizar a dor, fazer uma boa anestesia, uma boa analgesia, diminuir o sofrimento, ter uma boa acomodação para os animais, refinar o máximo possível para reduzir o número de espécimes necessárias. Tá? Assim, você precisa de 50 mesmo cachorros para fazer um teste. Será que se a gente tivesse menos não seria suficiente? A gente precisa refinar essas técnicas. Esses são os 3 grandes R's que qualquer comitê de ética em pesquisa, quem for trabalhar com isso, quem for trabalhar em universidade, estiver participando de comitê de ética em pesquisa, toda vez que tiver um projeto de pesquisa com animais, vai ter que levar em consideração os 3 R's. Vem um projeto na minha mão, eu falo assim, pô, já foi feito isso. Se já foi feito, para que fazer de novo? Eu tenho como fazer essa pesquisa? Não, não foi feita, é uma pesquisa que precisa ser feita. Eu tenho como fazê-la em modelos experimentais, computadorizados, etc. Tenho, então não preciso usar animal. Não, não tenho. Então, eu preciso usar 5.000 cachorros que o pesquisador pediu, ou se eu fizesse isso em 5, já daria o mesmo resultado? Dá para a gente testar, dá para refinar como é que esses cachorros estão alojados, como é que é a alimentação, como é que é o meio ambiente, como eles são tratados, qual vai ser o destino posterior, como é que isso será feito. Então, a gente precisa levar em consideração, quando trabalha com ética em pesquisa em animais, esses 3 R's de Russell e Burt. É o que define, hoje em dia, a nossa conduta do ponto de vista ético e moral, além das questões legais. Claro, né? Mas, como eu disse, legal é uma coisa, está lá a lei Arouca, você segue as diretrizes, mas a questão ética e moral é uma questão bem diferente da questão da legalidade. E aí, quando você também tem que levar em consideração o seguinte, quando você vai trabalhar com ética e pesquisa em animais, a avaliação dessas pesquisas, ela vai gerar conhecimento? Tá? O gerar conhecimento é inerente ao ato de pesquisar, mas é a sua justificativa básica e finalidade gerar um conhecimento ou esse conhecimento já existe? Se já existe, não tem por que a gente fazer de novo. Tá? É possível avaliar os aspectos metodológicos e éticos? Eles podem ser dissociados, ou seja, essa pesquisa ela pode ser executada mesmo. Os aspectos metodológicos estão corretos? A forma como foi proposta é uma forma correta? Isso faz parte da avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa, com seres humanos e com animais. Olha, a metodologia que você está me apresentando é uma metodologia completamente furada, você vai causar sofrimento a animais desnecessariamente, porque a sua metodologia está errada. Então, a gente tem que saber muito de metodologia em pesquisa para evitar que isso aconteça. E a relevância, né? Existe realmente um valor agregado a essa pesquisa? Isso agrega alguma coisa profissionalmente, em forma de conhecimento, em forma de proteção, em forma de novas drogas, ou apenas fazer por fazer porque está no currículo? Então, todas essas questões a gente tem que tratar, tem que trabalhar e tem que buscar colocar em prática para que tenhamos uma boa relação com os animais quando se trata de pesquisa científica e de ensino. Né? Eu podia botar ética em pesquisa com animais e relação acadêmica com os animais também. Né? Clotet, que é um pesquisador dessa área, em 1997 ele fez uma afirmação que direciona, né, a avaliação da relevância. A pesquisa ela não deve ser banida. Tá? Ela nunca mais vai pesquisar com animais. Agora, ela deve ser orientada para o meio geral. Estou fazendo isso para quê? Tá? Qual é o meu objetivo com essa pesquisa? Qual é o meu objetivo de usar esse porquinho, esse cachorro, seja lá o animal que for? A pesquisa em animais ela pode ter, basicamente, a gente considera hoje 2 finalidades. Né? Ela pode ser vista como meio e como fim. Como meio é que ela utiliza modelos animais para gerar um conhecimento que seja transponível aos seres humanos. É esse o problema da questão ética. Tá? Porque a gente também tem que levar em consideração o seguinte, nós podemos ter pesquisas com animais com um fim para os próprios animais. A questão de medicina veterinária, drogas que podem ser usadas em cachorros, em gatos, em animais de grande porte, etc. Essa é uma pesquisa em que o fim é o próprio animal. Aí você já tem uma outra visão ética. Né? Claro que, quando nós recolhemos um animal para pesquisa, nós somos responsáveis pelo alojamento, pela alimentação, pelo cuidado, etc., mesmo que o fim da pesquisa sejam outros espécimes
da espécie dele, né? Outros indivíduos da mesma espécie. Porque no fim mesmo, aí Peter Singer, de novo, ele vem e arrebenta na cabeça da gente, né? No fim mesmo, quando a gente diz assim, não, o objetivo final da pesquisa com esses animais é o próprio animal. Eu estou pesquisando uma droga para o cachorro. Eu estou pesquisando uma droga para o cachorrinho que vive em casa porque eu estou preocupado com o cachorrinho ou eu quero manter o meu pet mais tempo e o fim da pesquisa é sempre o ser humano? Né? Se eu pesquiso com vacas de produção de leite, para quê? Para produzirem melhor leite. Para quem? Para o bezerro ou para o comércio do leite? Ah, para ter uma carne melhor para ela mesma, estar mais bonita com a carne, ou para a gente se alimentar? Quer dizer, será que realmente em algum momento a pesquisa é com um fim para o próprio animal? Né? Acho pouco provável que, se a gente parar para pensar, realmente o objetivo final seja único e exclusivamente o animal. Né? Mas os bioeticistas, alguns separam nesses dois critérios. Né? Estou usando isso para o benefício humano, estou usando isso para o benefício do próprio animal. E ainda temos um último grande fator de discussão, que é totalmente diferente de pesquisa com animais de laboratório, que é a ética e pesquisa em animais silvestres. Aí entram outras coisas, outras questões ainda mais complexas, ainda quando a gente vai falar de habitat, de alojamento, de alimentação. Porque muitas vezes a gente sequer conhece como são os costumes e a maneira como esses animais se alimentam ou vivem, etc. Então, além de reflexão sobre os aspectos éticos da pesquisa, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos legais, que são de captura e manejo de animais silvestres. Existem várias legislações específicas sobre isso. A maioria dessas legislações refere-se apenas à utilização de animais vertebrados, que é um outro problema ainda. Os invertebrados têm um total desamparo legal, vamos dizer assim, em relação à sua própria proteção. Eu não vou entrar mais nessa direção, porque não é o nosso objetivo aqui. A gente está falando de mais de ética e pesquisa em animal para uso da ciência médica. Então, a gente tem que tomar, mas existe essa questão e a gente tem que tomar cuidado quando for trabalhar e avaliar esses animais. Bom, essa própria coleta, né, dos animais silvestres, quando é para fim medicinal, porque também pode acontecer, né, a gente precisa de animais silvestres para alguns fins medicinais, então tem implicações éticas. Né? Novamente, coleta para estudos redundantes, aí aplica-se novamente os 3 R's. Né? Catalogação de uma área já estudada, vai alterar o equilíbrio ecológico daquela área, a gente tem uma outra preocupação. Tá? Não, vai agregar conhecimento, vai trazer coisa nova, nunca foi feito, não tem como fazer em modelo computadorizado, eu preciso desses animais silvestres para testar. Mas se eu tirar esses animais do habitat, vai fazer um desequilíbrio ecológico para aquela região? Até isso agora a gente tem que levar em consideração e tem que ser levado mesmo. Eu concordo plenamente. Então, a questão não se esgota apenas na coleta dos animais silvestres. Né? A gente vai dizer, não, eu não vou coletar, não vou alterar o equilíbrio ecológico daquela região. Mas a própria presença de um pesquisador com todo o aparato naquela região já provoca um desequilíbrio ecológico. Então, até isso a gente tem que pensar se realmente é do ponto de vista ético invadir os últimos santuários que a gente tem na Terra com o objetivo de pesquisa. Então, essas pesquisas com animais silvestres têm várias outras implicações. A própria presença dos pesquisadores, modificação de hábito, alteração do hábitat, alteração do equilíbrio ecológico. Existem leis muito mais rígidas já começando em proteção de pesquisa e uso de animais silvestres. Para a gente, obviamente, não encerramos com nenhuma conclusão, porque é uma discussão bioética, não existe conclusão, ela está sempre em aberto. Mas para vocês entenderem que é uma questão que envolve muito tempo de debates, e debates aprofundados e acalorados na história humana, a gente tem vários filósofos que se debruçaram sobre essa questão de pesquisa em animais, ou utilização de animais. A gente já falou de Descartes, de Bentham, mas existem outros, por exemplo, Michel Montaigne. Tá? Ele vê os seres humanos iguais, em essência, aos animais. Né? E ele tem uma nova concepção teórica dos homens, isso lá em 1590. Tá? Em que este é uma parte contínua, desde as mais baixas criaturas até a questão da existência do Criador. Então, embora não seja, como Darwin, uma questão científica da evolução, para Montaigne, que era um filósofo cristão, ele acreditava que todas as criaturas eram um contínuo até que a gente pudesse evoluir ao Criador. Então, a gente não tinha direito de intervir em criaturas teoricamente inferiores, porque a questão da criação era feita pelo mesmo Criador num contínuo de evolução até que a gente retornasse ao Criador. Então, Montaigne não acreditava na supremacia do homem, criticava a pretensão de querer julgar os animais. Em vez de indicar as diferenças existentes entre homens e animais, ele discorria sempre sobre a semelhança entre ambos.
Aí nós tivemos Descartes, né, já ali no século XVII, acreditava, ele ao contrário, que o processo de pensamento e sensibilidade, a gente já falou sobre ele antes, tão importante que ele é para a nossa cultura ocidental, ele acreditava que pensamento e sensibilidade faziam parte só da alma humana. E na concepção de Descartes, somente os homens possuíam alma. Logo, os animais eram desprovidos de sensibilidade ou pensamento e estavam ali para a gente dispor deles, né? Eram tidos como autômatos. As ideias de Descartes influenciam profundamente o iluminismo do século XVII e XVIII, a realizarem experimentos, bem como o desenvolvimento de praticamente toda a nossa ciência moderna e contemporânea. David Hume, um escocês, aí já no século XVIII, ele vai se opor à ideia de que os animais são autômatos e não possuem razão. Esse filósofo escocês argumenta que parece evidente que tanto animais como homens aprendem com a experiência. E infere que os mesmos eventos resultarão sempre das mesmas causas. Os animais são capazes de aprender. Sendo assim, homens e animais são capazes de acumular conhecimento, o que torna estes, os animais, espécimes sensíveis e cuja utilização em pesquisa, portanto, requer cuidado ético. Aí vem Jeremy Bentham, já no finalzinho ali do século XVIII para o século XIX, com aquela famosa frase: podem eles sofrer? Eu não estou perguntando se eles pensam, se eles raciocinam, se eles acumulam conhecimento. Você vê que ele dá um salto além de Hume. Né? Ele não está preocupado se eles são capazes de acumular conhecimento do ponto de vista racional, de aprender com as coisas. Está perguntando só uma coisa: podem sofrer? Se podem sofrer, há necessidade de cuidados éticos. Aí nós temos Darwin, né, que vem com a origem das espécies, que é aquela questão da semelhança, da proximidade entre as espécies. Em vez de, voltando à Montaigne, que tinha na questão da semelhança com o Criador um mecanismo de proteção, quando Darwin diz que há uma semelhança entre as espécies, numa visão puramente cartesiana, faz com que, em vez de a gente respeitar pelo fato de similaridade, nós passamos a utilizar mais ainda pelo fato de que eu poderia transpor essas informações para os seres humanos. Mas isso a gente já sabe que não é verídico. Então, para a gente findar esse assunto, só como uma introdução, para vocês, nessa horinha que a gente conversa, ficarem com vontade de ler mais sobre isso, né? Nós temos consciência, tá, de que aqui é uma coisa bem pessoal minha, tá, de que as pesquisas com animais são realizadas há milhares de anos. Isso é inegável. E é inegável também que traz benefício para a ciência e também traz novas tecnologias. Não tem como alguém negar isso. Entretanto, o uso dos animais em atividades científicas deve ser substituído, sempre que possível, por alternativas diversas, e essas alternativas devem ser estimuladas o máximo possível. A gente não tem hipocrisia, sendo médico, de dizer que utilizamos muitas coisas que vieram para a nossa prática diária através de pesquisa com animais. Mas sempre que possível, essas pesquisas devem ser substituídas por alternativas diversas. E quem gosta de Mário Quintana, então, dizia Mário Quintana, quem não compreende um olhar, seja ele até de um animal, não compreenderá uma explicação muito menos científica. Tá? Então, a gente precisa saber, eu acho que é a resumo do Jeremy Bentham, os animais podem olhar, eles podem sofrer, e a gente tem que tomar cuidado do ponto de vista ético quando lidamos com pesquisa com animais. Eu botei até a próxima semana para me lembrar. Muita gente pediu para falar um pouquinho mais sobre cuidados paliativos. Como não é uma área que eu trabalho, a não ser do ponto de vista filosófico, eu não sou paliativista clínico, né? Não estou ali no dia a dia tratando pacientes com cuidados paliativos, é uma especialidade bem nova. Eu convidei uma colega que faz doutorado comigo, que trabalha, é paliativista em São Paulo, e ela se dispôs a falar para vocês durante uma hora sobre o cuidados paliativos, quase que numa prática clínica diária mesmo. O único problema é o horário, ela só pode ir pela manhã, mas ela vai me confirmar e quando será, e eu vou passar o dia para vocês, aqueles que puderem. Eu acho que é bem interessante, é uma pessoa com uma formação e um embasamento teórico muito grande na área. Então vamos ver aqui que já tem alguém perguntando alguma coisa no chat. Tá. Foi para ganhar o certificado. Bom, gente, era isso então. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Não comecem a chorar como todo ano. Eu sei que muita gente chora por causa dos porquinhos e tudo isso. Eu acho que a gente tem que sempre que repensar, né? Na universidade que eu trabalho, tem gente que não é da universidade que eu trabalho, mas os meus alunos que são da universidade sempre me questionam muito sobre esse ponto de vista da questão de técnica cirúrgica. É você mesmo que está falando também, Laísa. Eu acho que, assim, todo esse embasamento teórico é o que a gente tem para brigar. A gente briga, né? Não pense que nunca foi discutido isso até em colegiado. Democracia é isso, né? Se a gente está em minoria, a gente perde. Espero que um dia estejamos em maioria para suprimir algumas coisas que, na minha opinião, não estão corretas quando a gente trabalha com questão ética e pesquisa em animais. Tudo bem? Claro? Nenhuma pergunta? Eu acho que a questão, Carol, assim, talvez uma das piores questões do uso de animais em pesquisa, principalmente na formação regular, na graduação, é a questão dos cuidados com os animais. Esses animais estão sendo anestesiados adequadamente, existe um profissional capaz para fazer isso, até porque muitas vezes você está em técnica cirúrgica e tem um profissional anestesiologista lá, mas ele é um anestesiologista humano, tá? Não é a mesma coisa. A gente já viu que não dá para transpor todos os dados. E o que você faz depois com esses animais? Descarte? Será que isso era o melhor? Né? Será que realmente tem uma contribuição fazer uma intervenção cirúrgica, às vezes ali na hora, o professor nem viu direito como você fez? O que isso vai acrescentar na sua vida profissional? Eu quero fazer cirurgia. Tá, aquilo ali vai fazer, mesmo para quem quer fazer cirurgia, vai fazer alguma grande diferença? Acho que a gente tem que pensar bastante sobre isso. Bastante mesmo. A gente, que eu digo, todo mundo que trabalha na universidade tem que mergulhar nisso do ponto de vista ético mesmo, e isso é válido. Né? É uma pergunta difícil. Né? É uma pergunta difícil para você responder, porque envolve muitas vezes até a questão de ego, né? Assim, mas sempre foi assim, né? A gente é formação médica e nunca deu um ponto. Como é que não vai ter? Será que aquilo ali é o melhor lugar mesmo? Será que nós temos o direito de fazer isso com os animais? Então são perguntas bem pesadas que a gente não deve se furtar. A gente deve se armar de conhecimento técnico, teórico, para poder contra-argumentar. Às vezes a gente vai perdendo, porque é uma votação, já perdemos. Tá? Você estava na faculdade já, quando passou pelo colegiado, uma discussão sobre isso, mas perdemos. Tá? Paciência, vamos tentar de novo algum dia, quando tivermos um volume maior de gente contra. Tudo bem, gente? Então, tá? Então, depois, essa eu não esqueci, eu pedi para gravar a aula, depois eu partilho o link com vocês também, tá? Como sempre, quem quiser material, quem quiser se tiver alguma dúvida, eu sempre eu volto a deixar aqui o meu e-mail para vocês. Precisando conversar, a gente está à disposição. Eu vou confirmar, então, com a colega, tá? Que foi um pedido de muita gente para falar sobre CP, sobre cuidados paliativos, mas, de qualquer forma, não seria na terça à noite. E também, o que tinha combinado inicialmente, que ia fazer, a gente encerraria na semana que vem, na terça à noite, e faltaria um tema, que é um tema bem leve também para a gente discutir, que é o tema do aborto, né? Que também foi pedido e estava dentro do que a gente tinha planejado. Então, a princípio, assim, nós vamos conversar na terça sobre o aborto, depois eu vou mandar o link para o Caio, distribuir para todo mundo, em outros locais, outras redes sociais que a gente manda, e, de qualquer forma, depois nós vamos ter ainda a aula da Viviane sobre cuidados paliativos. Tudo bem, então? Então, gente, obrigado. Boa noite para todo mundo. Cuidem-se, né? Aumentou muito no Brasil, não sei se vocês viram, a gente bateu o recorde de morte hoje de novo, extremamente subnotificado. Então, tomem muito cuidado, se cuidem aí em casa. Qualquer coisa que precisarem, só entrar em contato. Um abraço para todo mundo. Imagina, eu que agradeço, Julia. Tchau.